São Paulo inicia a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro com retorno de Caleri. Com 4 vitórias consecutivas, o tricolor paulista entrou no G4 do Campeonato Brasileiro Série A. Por Caio Panini. 8 de julho de 2024, 17:44 HSBRT. De volta ao trabalho. Após a vitória contra o RB Bragantino por 2-0, o elenco do São Paulo se reapresentou na CT da Barra Funda na segunda-feira, 8. A equipe possui novidades para o próximo jogo da temporada. Centroavante argentino não enfrentou o RB Bragantino. Copyright Marco Miatello, AGF. Centroavante argentino não enfrentou o RB Bragantino. Ipswich Town, time de Ed Sheeran, quer Wellington. James se reapresenta no São Paulo após Copa América. Caleri e Ferreirinha retornam e ficam à disposição de Zubeldia. Os dois atacantes cumpriram suspensão automática na última rodada. Em contrapartida, o próprio treinador retorna para a beirada do campo. Carlos Gruezo comandou o tricolor paulista diante do RB Bragantino. Por outro lado, Ferraresi e Rafael, eliminados com as suas respectivas seleções na Copa América, podem retornar nesta semana, conforme divulgado pelo G. Portanto, a equipe titular do São Paulo deve contar com alterações. As alterações de Zubeldia. Com a ausência de Ferreirinha, o São Paulo começou o jogo na última rodada com Wellington, Rato, Luciano e Lucas, sendo camisa 7 o jogador aberto pelo lado esquerdo do meio de campo. Dessa maneira, Ferreirinha pode retornar nessa área do tricolor paulista, mas Lucas também continua nos 11 titulares com Luciano e Caleri. André Silva e Wellington Rato podem começar no banco de reservas. Na sua opinião, ambos devem ser titulares diante do Galo? 0 pessoas já votaram. Ainda há alguns dias de preparação, mas a provável escalação do São Paulo possui Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha, Caleri. Momentos distintos na temporada. O tricolor paulista retorna aos gramados do Brasileirão Série A 2024 na quinta-feira, 11 às 21h30, horário de Brasília, contra o Atlético Mineiro. A partida é válida pela 16ª rodada e acontece na Arena MRV. Carlos Gruezo garante permanência de Zubeldia no São Paulo. Temos um compromisso aqui. Veja também. Carlos Gruezo garante permanência de Zubeldia no São Paulo. Temos um compromisso aqui. Dentro do G4, com 27 pontos somados, a equipe vive um momento diferente em comparação ao Atlético Mineiro. Atualmente, o Galo possui uma vitória em 4 jogos, resultados que deixam o clube na 12ª posição com 18 pontos. Carlinhos no Santos tem veredito confirmado e centroavante escolhe seguir no Flamengo. O atacante do rubro-negro carioca foi especulado no Peixe nos últimos dias para a sequência da atual temporada. Centroavante na mira? O Santos sofreu um novo transfer ban na FIFA. A equipe segue tentando resolver essas pendências para tentar resolver essa situação e assim poder ir ao mercado da bola, na janela de transferências que está perto de se abrir. Um dos focos da equipe é a busca por um centroavante no mercado. Alguns nomes estão sendo especulados no Peixe, mas para que isso aconteça é necessário que esse problema seja resolvido. Um dos nomes que está sendo especulado nos bastidores da Vila Belmiro é o centroavante Carlinhos. Ele se destacou no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu e foi contratado pelo Flamengo, onde está atualmente. Porém, conforme o Bolavic Brasil, o jogador já se decidiu que quer ficar no Fla e não pretende deixar o time onde está feliz e quer lutar pelo seu espaço no clube comandado por Tite. Bastidores sobre interesse do Peixe. Segundo informações apuradas e trazidas pelo jornalista Wagner Frederico, o Peixe teria até acertado questões de bases salariais com o jogador caso ele desejasse deixar a equipe. Para quem duvidava do interesse do Santos no atacante Carlinhos, que acertou bases salariais com o Peixe, a exemplo do garoto Matheus Gonçalves, publicou o comunicador. Ele destacou que como segue buscando um centroavante para seu elenco e brigar por posição com Júlio Forte, a equipe da Baixada Santista ainda deveria insistir na contratação do atacante do CRF. A diretoria santista ainda pretende insistir no empréstimo dos 2 jogadores do Flamengo, completou Wagner Frederico em suas redes sociais. O Santos lidera o Brasileirão Série B com 25 pontos em 14 rodadas disputadas até aqui. A equipe comanda pelo treinador Fábio Carille entra em campo com o Ituano, pela 16ª rodada da 2ª Divisão Nacional. Vasco tem missão de quebrar tabu no último confronto contra o Corinthians em São Januário. O Gigante da Colina enfrenta o Corinthians em São Januário. A partida pode ser a última entre as equipes antes da reforma de São Januário.
Gigante busca quebrar tabu. Após visitar o Internacional e estragar a volta dos gaúchos ao Beira-Rio, o Vasco da Gama volta ao Rio de Janeiro, onde terá um confronto direto extremamente importante para continuar se afastando da zona da degola. O adversário da vez será o Corinthians, clube no qual os cariocas não vencem há um longo tempo, com um tabu que perdura desde o dia 13 de outubro de 2010, quando Éder Luiz e Zé Roberto marcaram os gols que decretaram a vitória cruzmaltina. Partida que foi realizada em São Januário, que se aproxima a cada dia que se passa da sonhada modernização. Com isso, provavelmente as equipes farão o último confronto na colina histórica antes da reforma. Mesmo com o longo tempo sem vitória sobre o alvinegro do Parque São Jorge, o gigante da colina ainda leva vantagem jogando em casa, como relatado pelo redator Caio Bittencourt. Em 30 partidas, são 12 vitórias para o Vasco, 11 vitórias do Corinthians, além de 7 empates. Copa do Brasil pode trazer um novo capítulo. A única forma de as equipes se enfrentarem novamente em São Januário antes da reforma é no caso das equipes se esbarrarem pela Copa do Brasil, competição no qual ambos conquistaram a classificação. Certamente a torcida cruzmaltina fará a sua parte em busca de quebrar esse tabu na partida que será realizada na próxima quarta-feira 10, às 19 horas. Todos os ingressos já foram vendidos e sentindo o bom momento, o caldeirão tende a pulsar. Os cariocas também contam com o retorno de jogadores. O projeto de reforma do estádio localizado em São Cristóvão já foi aprovado e sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A assinatura aconteceu antes da vitória do Gigante diante do Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão. Fica ou sai? Caso James Rodrigues é motivo de dúvida no São Paulo. Carpini explicou a situação de James Rodrigues no início do ano no São Paulo. Técnico do Vitória, Thiago Carpini explicou a situação de James Rodrigues no momento de sua chegada no São Paulo. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o comandante detalhou que a relação do colombiano com o clube estava se aproximando do fim no início de 2024. Ele, James, não jogou com o Dorival e em outros clubes que passou ele vem tendo dificuldades, mas na seleção ele consegue performar. Isso é uma coisa que intriga os torcedores, imprensa e a nós também. A minha questão com o James foi muito peculiar, porque alguns dias depois que eu cheguei foi definido que o James não faria mais parte do contexto e estaria se desligando do São Paulo. Mesmo assim levamos todos os atletas para a Supercopa, convidamos para ele estar junto e ele se recusou, não foi. Depois, não sei por quais motivos, são assuntos internos, ele precisou ser reintegrado e não sairia mais. Reserva no tricolor, James Rodrigues vem fazendo uma grande Copa América com a Colômbia, sendo um dos principais nomes da competição. Em 4 partidas disputadas, o camisa 10 já marcou um gol e contribuiu com 5 assistências. Na temporada, o colombiano fez apenas 8 partidas com a camisa do São Paulo, tendo marcado um gol e dado uma assistência. No entanto, nem Carpini nem ninguém consegue explicar os níveis de performances diferentes do atleta. Multa e contrato longo protegem São Paulo de possível investida do Equador em Zubeldia. Técnico é citado em lista de treinadores desejados pela federação do país em que comandou o Barcelona de Guayaquil e a LDU. Após a eliminação do Equador na Copa América nos pênaltis para a Argentina na última quinta, a federação do país demitiu o técnico Félix Sanches. Luiz Zubeldia, do São Paulo, surgiu numa lista especulativa de nomes para substituir o espanhol. Dirigentes do tricolor demonstraram pouca preocupação, por hora, com a possibilidade de perder o treinador. O contrato até o fim de 2025 e a multa de 3 salários para rescisão protegem o clube. Ao GE, um deles afirmou que não houve qualquer sinalização, seja por parte da federação, seja por parte do treinador, de que exista uma negociação em andamento. Zubeldia é bem visto no Equador por causa dos trabalhos no comando do Barcelona de Guayaquil e principalmente na LDU, onde conquistou a Copa Sul-Americana no ano passado, o título mais importante de sua carreira. No sábado, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o auxiliar Carlos Gruezo, que comandou o São Paulo no lugar de Zubeldia, suspenso, tratou a possibilidade como especulação. Equatoriano, o auxiliar foi político em sua resposta, mas disse que o pensamento da comissão técnica está no clube. Como equatoriano, é sempre bom estar dentro da seleção. Não só da seleção, mas também dos clubes grandes e importantes. Hoje nós estamos no São Paulo e estamos muito felizes por ficarmos aqui. Temos um compromisso, um contrato. Especulações vão acontecer sempre, afirmou ele. Há 4 ou 5 outros treinadores especulados.
Quanto a nós, como comissão técnica, nosso pensamento e nosso trabalho estão no São Paulo, concluiu. Depois de cumprir suspensão, Zubeldia volta ao banco tricolor na quinta, para o jogo contra o Atlético Mineiro, às 21h30, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O time venceu as últimas 4 partidas e voltou ao G4. Caleri e Ferreira, que também estavam suspensos, podem ser escalados. Rafael é esperado para a partida. Ele se reapresenta nesta semana após a eliminação do Brasil na Copa América.